Olá, olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui e hoje nós vamos falar do capítulo número 10. O capítulo número 10, nós vamos falar do episódio número 10 sobre o significado da prece. É um tema também bastante interessante e acredito assim que de fácil entendimento, mas é necessário ter uma dedicação em cima disso. Então vamos lá. Vamos falar sobre o significado da prece. A prece é um pouco diferente da oração e diferente de rezar. Cada um ele tem um significado um pouco diferente. Tanto a meditação tem um significado um pouco diferente também. Então vamos lá? Não é fácil desistir de ensinamentos e tradições de nossa infância, a despeito de quão erradas possam ser, e nós continuamos a carregá-los a vida toda. Esse é bastante interessante porque isso aqui fala novamente do cérebro reptiliano. Quando nós estamos programados, tudo que os nossos pais ensinam, isso acaba criando base do nosso ser, criando nossas crenças. E muitas dessas crenças, elas ficam tão impregnadas no nosso ser que não há nada que faça sair de nós, a não ser que nós tenhamos uma dedicação muito forte para reconstruir dentro de nós. O exemplo de criança que é rompida com a idade é, por exemplo, do Papai Noel. Então, tem uma certa idade, 7, 8, 9 anos, 6 anos mais ou menos, a criança ela percebe que o Papai Noel foi uma ficção, que foi uma alegoria que foi utilizada na época da infância. E na infância, as crianças elas têm medo de Papai Noel, outras adoram Papai Noel e elas acreditam piamente. Quando a criança descobre que não existe Papai Noel, ela se torna-se decepcionada porque ela foi enganada pelos pais, pelos avós. Então, esse é um exemplo de um rompimento de uma crença, que a pessoa ela pode ficar chateada ou ela pode ficar faceira por causa desse rompimento dessa crença. E esse é um exemplo do Papai Noel. Nós nos apegamos às nossas antigas convicções religiosas a respeito da natureza de Deus. O que a catequese, o que as igrejas evangélicas, a maioria delas, elas ensinam sobre Deus, principalmente para a criança, aquilo se torna-se um real absoluto para elas. E depois, isso vai ser um pouquinho mais difícil para ser desmascarado dentro da pessoa. Cada grupo ou denominação tem seu próprio jeito de persuadir a Deus, atender à sua vontade. Cada um tem um jeito de tentar apaziguar Deus e assim esperar que Deus abra seu saco de presente e distribua. Saúde para um, sustento para outro, marido para um, divórcio para outra, que Deus mate o inimigo ali, ou salve o amigo aqui, e assim por diante. Isso é de fato, eu lembro, na minha infância, nós rezávamos pedindo bênção, pedindo saúde, pedindo proteção, pedindo blá, 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 pedindo blá, tantas coisas. E acredito que você também não foge muito disso também. Nós aprendemos com nossos pais, dentro da igreja que a gente frequenta, sobre persuadir Deus, tentar manipular Deus, tentar convencer Deus que eu preciso daquilo. Só que a maioria das vezes aquilo que eu estou pedindo, ele está relacionado em cima das nossas crenças, das crenças individuais. Por exemplo, num final de semana, vai querer fazer um churrasco, somente churrasco ali com pão. Outro vai querer churrasco com pão e uma cerveja bem gelada. O outro vai querer somente uma salada vegana, assim que não tenha nada de produto de origem animal. Mas são o mesmo ser humano, mas eles têm convicções diferentes. Então cada um vai ter uma crença em cima de Deus também. Então, por isso que esse autor ele fala que nós temos que mudar, temos que atualizar nossas crenças, principalmente sobre Deus. Tudo isso é baseado na crença de que Deus detém alguma coisa do qual ele não vai desistir até que adulemos de forma correta.
em nossas mentes, ou até que consigamos agradá-lo de um modo ou de outro. Esse também é uma coisa bem, que, no caso, que nos cutuca com agulha e dói. A nossa mente, ela não quer aceitar isso, porque nós fomos ensinados que nós temos que adular a Deus de uma forma que nós conseguimos persuadir, manipular ou convencer Ele. E o autor ele já fala que não é bem assim que funciona. E eu não vou discordar do autor, porque senão todo mundo ia conseguir qualquer milagre. Qualquer milagre. E nós vemos que, por exemplo, eu já comentei em outros vídeos, por exemplo, quando uma pessoa ela vai na igreja, de cada 1.000 pessoas, nenhuma, ou de cada 10.000, uma pessoa ela recebe o milagre. Então significa que poucas pessoas elas conseguem convencer Deus ou os santos. Ou existe algo errado nesse tipo de oração? Isso que o autor está falando. Nós estamos tentando persuadir Deus. E não é bem assim que funciona. Nós temos que entrar na sintonia de Deus. Nós temos que aprender a conversar na vibração de Deus, a nos conectar com Deus. E nós aprendemos que Deus está lá longe, está lá a bilhões de anos-luz de distância. E não é assim que funciona. Então o autor ele está nos ensinando novo modo de olhar, novo modo não, né? O modo que Jesus falava, mas com que hoje nós temos a internet, conseguimos acessar essas informações. Então ele simplesmente está refalando o que o Mestre Jesus falou. Nosso estado de consciência é o que retorna a nós. Então tudo que nós acreditamos volta para nós. Se nós acreditamos que é difícil persuadir Deus, vai ser difícil mesmo. Se é difícil ter um milagre, vai ser difícil ter um milagre. Por isso que já fala milagres. Por isso que já fala que é milagre. Milagre é uma coisa muito rara de acontecer. Então, é muito interessante quando fala milagre. Segundo o autor, para Deus não existe milagre. Segundo Joel, para Deus não existe milagre. Não existe. Milagre existe na experiência humana para o ser humano. Mas para Deus não existe milagre. Por quê? Porque para Deus tudo é milagre. Tudo que, se você começar a analisar o teu corpo, tudo é um milagre. Porque nós, como humanos, não conseguimos fazer absolutamente nada disso. Deixemos de lado a ideia de que há um Deus que pune ou recompensa ninguém por coisa alguma. Então Deus não pune e não recompensa ninguém. Ele absolutamente não faz essas coisas. Deus não é um homem e nem uma mulher. Deus não tem instintos humanos. Deus é espírito. E nós separamos Deus da matéria, do corpo. A alma ela só se liberta depois que ela morre, segundo a tradição católica. Mas a alma, na verdade, já está aqui. Então, nós separamos a alma da matéria. Mas, na verdade, a matéria é alma. Matéria é espírito. No princípio, era, por exemplo, palavra. Ou no princípio era espírito. O espírito tornou-se carne. Ou a palavra tornou-se carne. Porém, a carne continua sendo espírito, sendo palavra. Então nós continuamos sendo espírito, segundo o evangelista. Então não há separação do espírito da matéria, não há. É verdade que recebemos punição por nossos malfeitos, mas de que fonte provém esse castigo? É uma pergunta. É verdade que recebemos punição por nossos malfeitos, mas de que fonte provém esse castigo? O castigo nunca vem de Deus. Foi o estado de consciência que o trouxe a partir do pecado. É lei karma, lei dharma. Lei karma é tudo que eu faço, vou colher conforme eu acredito. Lei dharma não existe, eu não vou fazer mal e eu não vou receber mal. Então, lei dharma, você está sob a lei de Deus. Lei karma, você está sob a lei do tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você acreditar, você vai colher. Então, essa é a diferença do ser humano para um ser filho de Deus. Então, nós somos seres humanos. Ser humano adâmico seria, sob a lei adâmica. Seja o que for que exteriorizemos,
Essa é a via pelo qual o que retorna a nós será medido. Não por Deus, não por nossos pecados, mas por nosso estado de consciência. Exatamente tudo que eu acreditar, isso retorna a mim. O pão que lançamos às águas é o pão que retorna a nós. Se nenhum bem sai de nós, nenhum bem poderá retornar a nós. Só que aqui, porém, nós temos um pequeno desafio. Porque não é eu só fazendo bem de modo material. Eu posso ajudar muitas pessoas, só que eu acreditar no Deus punitivo, no Deus do bem e do mal. Então não vai resolver, por exemplo, assim, o cara é tão bonzinho, tão bonzinho e se ferra, por exemplo. Então não é que não é esse bem, às vezes um bem de julgamento, é um bem de inveja, por exemplo, um bem de julgamento, como é assim? Por exemplo, eu faço um bem material, mas de modo espiritual ou mental, eu desejo mal para o outro. Eu cobiço o bem do outro, no caso de inveja. Então eu não estou trabalhando na lei Dharma, estou trabalhando na lei Karma. Então eu estou plantando mesmo de forma mental ou de forma emocional dentro de mim. Então eu vou trabalhar na lei Dharma, na lei Karma, desculpe. E se eu trabalhar na lei Dharma, eu tudo coloco sobre a vontade de Deus, não sobre a minha vontade. Então, a minha vontade, ela pode estar relacionada em cima das minhas crenças. Então, não é porque eu vou ser só bonzinho que eu não vou se ferrar. Isso não é bem assim. Então, eu preciso eliminar todo o bem e todo o mal. Todo o bem e todo o mal. Porque Deus, ele não pune e não recompensa. Então, eu não posso ser só bonzinho. Eu tenho que ser, sim, com certeza. Mas isso não significa que eu não vou ser punido. Não punido por Deus. É no que eu acredito que eu vou ser punido. Então, por exemplo, eu posso ser bonzinho, mas aquele bonzinho, ele pode estar sobre a minha sombra. Vamos dar um exemplo. Eu ajudo o hospital, por exemplo, o Hospital do Câncer. Eu ajudo, mas dentro da minha consciência, estou ajudando porque eu tenho medo de que um dia eu vou ter câncer. Então, o meu próprio medo já está plantando uma doença de câncer lá para o futuro. Então, o meu medo, o meu bem que eu estou fazendo ali, ele já está plantando mal lá para o futuro. Então, eu posso ajudar o Hospital do Câncer? Posso. Mas eu posso ajudar sem ter medo que eu vou ter câncer. Eu vou, por exemplo, eu vou pagar lá, dar um dízimo, vou dar uma oferta, pedindo perdão por aquelas pessoas que estão lá com câncer, que é uma crença que eles colocaram na mente deles. Então você veja como é interessante. Então, às vezes com o meu bem eu estou plantando já o mal no futuro. Então só Deus é bom, só Deus. O meu bom do Antônio particular, ele pode ser o bom que ele vai se tornar mal depois. Então depende de como que eu vou ajudar como que eu vou ajudar. Então essa ajuda um dia talvez possa ser o meu atrapalho. Então minha ajuda tem que ser assim, é meu, mas não é meu, é do pai. Então eu vou dar para os meus outros irmãos, para os outros filhos. Eu vou ajudar eles nessa vida material, mas sem medo de que isso retorne para mim. Ok? Cada um interpreta segundo o seu entendimento. Então, é exatamente isso que eu falei. Quando oramos pelo pão de cada dia, temos que lembrar que o pão que pão é esse? E que oramos pelo pão crístico, pela substância crística, e não é pelo pão que a gente come do panificador. Para percebermos que o Espírito de Deus está em nós, rezando pela luz que nos é dada, para que a graça de Deus faça ser evidente em nós. Oramos como se realmente entendêssemos o ensino do Mestre de 2000 anos atrás, de que o reino de Deus está em nós. Então nós não vamos pedir pão de comer, pão de matar a fome, porque essa fome, todo dia eu tenho que comer. E foi mais ou menos isso que foi os 2 milagres de Jesus do pão, da multiplicação dos pães. Então ele fez a multiplicação dos pães, passou-se alguns dias, ele fez de novo. E daí ele falou assim, vocês não aprenderam a multiplicar seus pães?
Então, cada pessoa, ela tem que multiplicar seu pão espiritual, não só seu pão diário, o pão de panificadora. Então, esse nosso pão seria o pão espiritual que jaz dentro de nós, que está aqui escondido. Então, a luz espiritual, o entendimento, o suprimento espiritual que está dentro de nós. Porque tudo é espírito. Por mais que eu coma uma maçã, mas essa maçã, ela é matéria. Ela é uma coisa densa. Mas por mais que ela é matéria, dentro dela jaz uma sabedoria infinita. Uma sabedoria que o ser humano ainda não consegue discernir isso mentalmente. Porque se eu tirar aquela semente e plantar, daquela semente vai nascer milhares de maçãs. Então, não é por esse fruto que nós devemos rezar, é pelo fruto espiritual, pelo pão espiritual. Olha que interessante. Pai, ainda que eu saiba que o reino de Deus está em mim, revela-o a mim agora. Se eu tenho me esquecido dessa grande verdade, se o mesmerismo da vida humana me separou dela, abre meus olhos para que eu possa ver, abra meus ouvidos para que eu possa ouvir. Então aqui ver é ver as obras que Deus, ver o que Deus está fazendo, enxergar o que Deus está fazendo e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz silenciosa e mansa, ouvir todo dia a palavra dele, ver o consolo dele, o direcionamento que ele está dando para nós. Tudo o que temos a fazer é voltarmos para nosso interior e orar, mas não como se orássemos ao ser humano, a um pai ou mãe humanos que têm um doce, um brinquedo ou uma roupa nova para nos dar. Rezar por esse sentido é humanizar Deus. Isso é tentar fazer de Deus uma imagem e semelhança do Papai Noel. Então aqui o autor ele fala que nós devemos rezar por nada, não por nada absoluto, mas por nada que os nossos sentidos não entendem. Devemos saber de uma vez por todas que o nosso Deus não está ocupado entregando presentes em árvores de Natal. Então ele não simplesmente nós, como nós temos o senso de separação de Deus, nós não conseguimos entrar na frequência de Deus. E tudo que nos ensinaram de Deus, ele foi distorcido. É como se fosse um telefone sem fio, aquela brincadeira de criança. Um fala aqui, à medida que vai passando, no final ele se torna totalmente diferente. Deus é o bem. Deus está mais próximo de nós do que nossa respiração, mais próximo de nós do que nossas mãos e pés. Deus conhece nossas necessidades e é do seu prazer dar-nos o reino. Portanto, paremos de mendigar, pedir e buscar por coisas e busquemos antes o reino de Deus e sua justiça. O único pedido, a única busca legítima é aquela dirigida ao nosso interior. Então, para Deus, por exemplo, ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será dado de acréscimo. Então, o que é acréscimo? Acréscimo não quer dizer, por exemplo, Salomão foi o homem mais rico da humanidade. Mas o que ele pediu? Ele pediu sabedoria, ele pediu compreensão. Ele não pediu uma BMW, ele não pediu um Camaro, ele não pediu um prédio. Ele ganhou navios, portos, porque ele pediu sabedoria. E a sabedoria veio para ele. E mesmo assim, até hoje, as coisas deles simplesmente se dissolveram. Mas ali era só uma visão de que buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão dadas acréscimos. Mas os escritos deles estão até hoje. Veja, são mais de 2000 anos, mas os escritos deles estão vivos. Nossa, e maravilhosos os escritos deles. Então, às vezes as obras que eles fazem não é necessariamente só uma obra física, mas uma obra escrita, um livro, por exemplo. É como sondar a memória para trazer à mente algum fato que nos escapou, e nós trazemos isso de dentro, mesmo embora tenhamos perdido temporariamente a referência do fato que já conhecíamos. Assim é como com qualquer forma do bem. O bem não pode vir a nós,
Isso deve fluir a partir de nós. Então o bem já está dentro de nós. O mal é uma crença da mente, mas o bem, cada pessoa ela é boa. Cada pessoa é essência de Deus. O bem e o mal de cada pessoa são crenças daquela pessoa. São desvios da rota daquela pessoa. Por isso que nós não podemos julgar. Porque, por exemplo, se aquela pessoa, vamos supor, é drogada. Não é porque ela é drogada. A mente dela é drogada, mas a essência dela é pura. A droga ela é um desvio de rota de uma crença dela. A rota dela é essa e ela foi para cá, por exemplo. A rota era a linha reta, ela foi para a esquerda ou para a direita. Aí ela se perdeu. Mas se perdeu por quê? Por causa do amor, de um afeto, de uma briga, sei lá, de coisas pequenas. Mas as coisas pequenas fizeram que a pessoa saia da rota. Formas temporárias do bem, às vezes dinheiro, posição, fama, elas não pertencem realmente. Não nos pertencem realmente. Essas formas não eram permanentes. As famas é muito comum. As famas hoje estão no auge, por exemplo, amanhã já, um ano, 2 anos, já ninguém fala mais. Mas, por exemplo, veja assim, até o Mestre Jesus, ou Salomão, ou qualquer um que ele fez uma obra inspirada por Deus. Até o próprio Einstein é falado que ele é inspirado por Deus. E ele até hoje ninguém conseguiu criar, imaginar ou visualizar coisas que ele fez. Aquilo que trazemos do interior de nossa consciência jamais perdemos. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde os ladrões, nem a traça, nem a ferrugem não consomem. Onde os ladrões não minam e não roubam. Então, onde que é esse tesouro no céu? Onde que é? Vamos ver. Essa é a magna sabedoria. Isso não significa que não devemos ter dinheiro. Até podemos ter muito, se isso fluir para nós do nosso interior. O que isso significa é que nós devemos armazenar como se estivéssemos preocupados com o nosso sustento, ou se dependêssemos disso, tudo será deixado na porta do tribunal da passagem. Então nós não podemos acumular bens, podemos acumular bens aqui? Podemos, mas nós devemos saber que isso aqui é para nossa experiência terrena, que um dia tudo isso vai ser deixado para trás. Que nós vamos somente levar o que estiver dentro da nossa consciência, da nossa experiência. E que tudo isso, todos os materiais, bens materiais, financeiros, sociais, vão ser deixados um dia para trás. E vai passar 5, 10, 20, 30 anos, ninguém nem vai falar mais. 50 anos, ninguém vai falar mais. Ninguém nem sabia que existia aquilo. Ninguém nem sabe que isso que era meu. Se não acumularmos tesouros espirituais, sairemos desse mundo de mãos vazias. E ao entrar numa nova vida, teremos que recomeçar de um nível mais baixo do que aquele com o qual entramos neste mundo. Eu gosto muito de uma passagem do Padre Fábio de Mello, que fala assim, que nós, quando nascemos numa vibração. Quando a gente morre numa vibração. Então eu preciso evoluir, não involuir. Então eu preciso morrer melhor do que eu nasci, que daí nesse caso eu subi o degrau da evolução. E é mais ou menos isso, mais ou menos não, é exatamente isso que o autor está falando aqui. Então eu preciso subir o degrau, não descer. Então eu preciso evoluir, não evoluir. Então é esses tesouros espirituais. São os tesouros espirituais que guardamos em nossa consciência, que carregamos para onde formos. E esses tesouros garantem que a nossa entrada na próxima experiência da vida será um nível mais elevado do que o que é desta vida. Cara, super concordo com o autor, super concordo. Eu acredito que é assim. Existe céu? Existe. Existe inferno? Existe. Mas não é aquele inferno de fogo, de lama, de
sei lá o que, outros falam de caveira. Não existe talvez um céu de flores, de harpas, de anjos tocando, mas existe de vibração, vibração densa. Inferno seria umbral, como se fosse vibração mais pesada, vibração densa. Céu, a vibração leve, sutil, leve, gostosa de se viver. Então, o céu ele começa aqui, o inferno começa aqui, porque o tempo ele é infinito. Ele pode contar até 2.300 e 400 milhões de anos para frente. Então, o tempo ele é infinito. Nós estamos hoje em 2023 para 2024 na era cristã. Tanto é que se for no cartório registrar uma casa, fala assim, 2023, 27 de dezembro da era cristã, porque nós estamos na era de Jesus Cristo. Então, era do cristianismo. Mas isso pode ir até 100 mil anos depois de Cristo, por exemplo. Então, o tempo ele é infinito, para frente ou para trás. Então, por isso que nós precisamos evoluir. Deus não é responsável pelo mal. Não se deve orar a Deus no sentido de obter que faça de providencia algo para alguém em algum momento. Não há tal Deus. Que coisa! Eu sempre acreditei um tempo atrás que Deus era um cara que a gente podia persuadir, pedir. E realmente a gente pedia e continuava pedindo e nada. Não vinha aquele Deus Papai Noel, ele não vinha para mim. Eu não via ele. Ele não trazia nada para mim. E de fato, não vou discordar do autor mais uma vez. Preces personalizadas e egoístas. Inútil é dirigir-se a Deus por qualquer coisa pessoal e egoísta. Superar as superstições religiosas que aceitamos, temos que começar rejeitando a crença de que Deus cuida mais das pessoas boas do que as ruins. Cara, isso é difícil de acreditar. Mas o próprio Jesus ele fala assim que a chuva cai sobre o bom, sobre o ruim, sobre o manso, sobre o bravo, sobre o amoroso e sobre o egoísta. Deus, ele não... O sol, ele raia para todos. E o que o autor fala é exatamente isso. Só que nós aprendemos de que Deus castiga aquele que faz mal e Deus recompensa aquele que faz bem. Só que hoje eu vejo que isso é mentira. Porque às vezes o cara que faz bem se fode, se lasca. E o que faz mal tá de boa. Então nós temos uma crença errada em cima disso. Uma superstição que está corroendo nossa alma. Nosso tempo, na verdade, não a alma. A alma não vai ser corroída, mas o nosso tempo. Né? As pessoas boas podem sofrer igual as pessoas más. Elas têm gripe, câncer, problemas cardíacos um tanto igual às outras. Deus não tem crianças inocentes em condenação, ou homens e mulheres. Isso é fake news, isso é mentira, isso é boato. Deus ama todo mundo. Então imagine, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Vamos dizer que eu tenho 3 filhos. Um está em casa, outro saiu para o mundo e outro saiu para o mundo. Um que estava saindo eu dei para um 10 mil reais para ele começar a sua vida e dei para o outro 10 mil reais. Um voltou daqui 2 anos e falou assim, pai, eu apliquei esses 10 mil reais, montei uma loja e hoje eu estou com 5 lojas. Meu pai vai falar assim, parabéns, que legal. E daqui 2 anos volta o outro filho, pai, daí fala assim, pai, me perdoa, eu gastei todo o dinheiro, estou devendo, mas eu me arrependi e estou aqui para recomeçar a vida. Eu quero que morar com o senhor, nem que seja seu funcionário, você é seu funcionário, pai. Eu quero comer o mínimo possível, vou te ajudar ao máximo. Eu estou aqui arrependido. E ele está de joelho. Você acha que o pai vai perdoar esse filho ou não? Provavelmente vai perdoar. Principalmente a mãe. Principalmente a mãe. O pai às vezes é mais durão. Mas a mãe ela vai aceitar. E ela vai reconhecer ele como filho entre os 2, os 3. Então Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Ele perdoa 70 vezes 7. Só que aquele filho, ele errou. Mas ele se arrependeu. Então essa ideia de que nós estamos errados, nós se arrependamos para Deus.
Deus não tem parte nisso. Deus não é responsável pelo mal. Deus não entra em cena humana até que o indivíduo volte-se a ele. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas se você não permanecer nessa palavra e nem deixar a palavra permanecer em você no caso, então você será lançado fora como um ramo e secará. Então, o único requisito é manter a mente em Deus e então trazê-lo para a nossa experiência. Deus preenche todos os espaços, mas Deus está acessível somente quando a mente permanece em Deus, quando a presença de Deus é mantida na consciência e quando é feito contato com Ele. Deus está sempre disponível para nós, absolutamente sempre. Quando começamos a perceber a natureza de Deus, sabemos como rezar. Toda a graça de Deus manifesta-se em nossa vida, porque a prece é a conexão entre o homem e Deus. É a forma certa de rezar. O apóstolo Paulo falava assim: pedires e Deus não aceita teu pedido, está pedindo errado. A oração está errada. O mestre Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os corações partidos, proclamar a liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos e libertar os oprimidos. Onde quer que uma pessoa faça contato com o Espírito de Deus, ele também é ungido. Para alguns confortarão, para outros cura, outros darão sustento e suporte e também abençoarão de alguma forma ou de outra. Todo aquele que for ungido por Deus, recebendo o Espírito de Deus nele, ele fica fica ordenado a abençoar e distribuir bênção aos outros. Todos são convidados, todos são filhos de Deus, porém, pouco os que vão atrás, pouco os que vão estudar, pouco os que têm interesse nesse assunto. Mas como diz o Código de Barros, o filho, é minha obrigação, é sua obrigação fazer isso. Porque nessa ou na outra vida você vai ter que fazer isso. Então vale a pena você adiantar uma vida. Como seres humanos, não somos imbuídos nem de vida e nem de sabedoria de Deus. Não recebemos bênçãos divinas e nem estamos sob a lei de Deus, até que o Espírito de Deus resida em nós. O homem é sua maior criação. Qual que é o maior arquétipo? Eu estudei sobre arquétipo um tanto, e nós temos o arquétipo maior, o leão e a águia. Eu até tenho aqui um leão, mas hoje eu discordo que o leão é o maior arquétipo. Eu discordo que a águia é o maior arquétipo. Cada animal ele tem a sua função, ele tem a sua única como façanha, digamos. Por exemplo, o gato ele tem uma facilidade em caçar do modo que ele caça passarinho, caça rato, de um modo único. Assim como nós temos o cachorro ele tem um faro interessante e uma audição interessante que o homem não consegue. A coruja ela tem uma visão noturna excelente, uma audição noturna excelente. A águia tem uma visão e audição diurna interessante. A galinha, por exemplo, ela tem uma façanha interessante que é produção, ela produz pra caramba. E além disso, ela é uma excelente vendedora. Então veja, cada animal, cada ave, cada coisa que Deus criou, ele é único. E ele tem a sua, não sei como posso dizer, mas cada coisa ele tem o seu arquétipo. E o arquétipo mais forte que existe é o ser humano. O ser humano que Deus criou com a imagem e semelhança dele. E ele tem domínio sobre todos os outros arquétipos, sobre o golfinho, sobre a águia, sobre o leão,
sobre a galinha, sobre a cobra, sobre a serpente, sobre tudo, qualquer tipo de arquétipo. Já o homem adâmico, ele daí já caiu sua vibração abaixo do leão, abaixo da águia. Então ele usa o cavalo, outros usam a palmeira, outros usam eu usei já, os arquétipos, deixa eu só lembrar o nome disso. Não lembro agora, mas usa símbolos. Símbolos para trazer prosperidade, símbolos para trazer saúde. Mas no meu caso não funcionou bosta nenhuma, não deu certo. Cada pessoa é cada pessoa, mas no meu caso não deu certo. Nada disso deu certo. Porque eu precisava provavelmente conhecer outras coisas além disso. Então o maior arquétipo é o homem, é o ser humano. Aquele ser humano que Deus criou com a imagem e semelhança de Deus. Então, o arquétipo principal não é coruja, não é o homem, não é coruja, não é a onça, não é o leão, não é o tigre, não é a águia. O maior arquétipo é o homem, tá? Então, quando você for pedir arquétipo, peça arquétipo ou da mulher ou do homem, da imagem e semelhança de Deus. Tudo o que Deus faz vai da eternidade para a eternidade. Não há início para Deus e não há fim também. Portanto, é inútil esperar que Deus faça alguma coisa para nós hoje que Ele já não tenha feito ontem. O trabalho de Deus está feito. Então, tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é bom. Não existe erro. Se existe erro, é crença minha, é crença sua. É responsabilidade minha, responsabilidade tua. Cada um é responsável por seus atos. É livre-arbítrio, escolhas. Tudo que eu escolho, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, isso vai se manifestar na minha vida. Os pensamentos, eles são só algoritmos que ele é oferecido na nossa mente. Entendeu? Mas que ele não faz parte da minha vida. São só condições, são só pensamentos. São só opções que tem de pensamento, mas eles não são meus, a não ser que eu se apegue a eles, aí eles se tornam meus. Quando parece haver falta de saúde, harmonia, totalidade, plenitude ou perfeição, nossa atitude não deveria ser como se Deus estivesse retendo algumas coisas dessas. Deveríamos aceitar o fato de que nosso senso de separação levantou-se entre Deus e nós. Olha que interessante. A crença em dois poderes, o bem e o mal, criou um senso de separação de Deus. É tão forte que nos fez sentir que Deus está a anos de distância de nós. Se perguntar para qualquer pessoa, Deus está onde? A resposta automática, Deus está no céu. Pode fazer essa experiência. Pode ser pessoa que for, Deus está onde? Deus está no céu. Então, Deus está lá no céu. O céu ele é infinito, infinito. E além, para todas as direções, norte, sul, leste e oeste, profundidade, altitude, direita, esquerda, é infinito para todos os lados. Então, Deus está onde? No céu. O céu é infinito. E eu não sei onde é que está Deus. Esse que é a percepção das pessoas. Se o mesmerismo das crenças do mundo nos tirou isso, temos que voltar para dentro de nós mesmos, onde fica e encontramos o reino de Deus. Outro ponto interessante, que é, se é infinito para todos os lados, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para todos os lados é infinito. E hoje isso é comprovado cientificamente. Então, onde que é o centro do universo? Dentro de cada pessoa. Deus se manifesta dentro de cada pessoa. Então, o centro do universo está em mim, está em você. Mas não em mim como Antônio, em mim como essência, como Deus se manifestando. Em você, Deus se manifestando como você, não como o seu nome, Maria, João. Isso são crenças que colocaram. Por exemplo, eu acredito em certas coisas que eu não acreditava um tempo atrás. Coisas que eu acreditava um tempo atrás que hoje não acredito mais. Então eu vou mudando, vou se manifestando diferentemente cada vez mais, à medida que nossas crenças vão mudando. Então o centro do universo está em mim, está em você que está assistindo, está no seu filho, no seu marido, no seu esposo, está dentro de você. Então o meu ponto de vista é esse, e eu acredito nisso.
Pai, revela-te a mim. Rompe esse senso hipnótico para que eu possa atravessar esse véu de separação. Abre meus olhos para que eu possa ver. Abre meus ouvidos para que eu possa ouvir. Glorifica-me com a glória que eu tenho em ti, desde o princípio, desde sempre. Ele nunca separou-se de nós. Nós é que separamos dele. Dessa forma, não estamos pedindo nada de Deus. Através dessa prece é parar o senso hipnótico dentro de nós mesmos, até que a glória de Deus já estabelecida em nós possa uma vez mais tornar-se evidente em manifestação. Verdade, luz, amor, felicidade, alegria, paz, domínio, companhia, lar, todas as coisas já estão estabelecidas dentro de nós. Dentro de nós. É só manifestar, é só se entregar para Deus. Nossa única tarefa é deixá-los fluir através de nós. Então nós somos o canal. Eu, você, seja lá quem for. Nós somos o canal. Nós somos o canal de Deus. Nós somos o instrumento de Deus. O jeito de fazer isso difere para cada indivíduo. Então cada pessoa tem um jeito. O que eu estou falando para você talvez não tenha sentido. Mas um dia vai ter sentido. Ou você tem outro modo de manifestar. Mas cada pessoa é diferente. Tem que abrir o caminho para que o infinito de Deus flua como expressão. Alguns doando dinheiro sem medo, com o sentimento de que esse dinheiro pertence a Deus, e por isso vão compartilhá-los. Aprender a orar pelos inimigos, ou para aqueles que os perseguem, ou os desprezam. Aqui daí já tem que rezar, perdoar várias vezes, como o Mestre Jesus ensinou. Orar por aqueles que desenvolveram um pseudo-lealdade para com as nações e as igrejas. Aqui se tornam leais muitos se tornam hipnotizadas pelas igrejas, pelas pseudo-igrejas, pelas pseudo-nações, que a pessoa lá faz tudo que o governo manda. Deus não é um Deus sectário ou uma seita. Deus não criou seita nenhuma. Não é um Deus nacionalista ou racista. No seu reino não há raça e nem credo, de espécie alguma. Há somente o relacionamento de Deus com seu Filho, universal e intacto. Se tivermos qualquer outra ideia de Deus, devemos trabalhar para eliminar da nossa consciência. Deus cuida tanto das margaridas, das gramas e dos frutos, dos cravos ou das orquídeas. Deus é sempre o mesmo para todos aqueles que se trazem ao reino de Deus. A humildade da verdadeira prece. Não há outro modo de oração a não ser mantendo-se em quietude, serenidade ouvidos de ouvir. A prece que contém palavras e pensamentos que pretendam alcançar Deus não é realmente uma prece. Então, se eu tenho uma prece que eu pretendo alcançar Deus, não é prece. Porque Deus ele não pode ser alcançado, ele já está aqui. Mas os meus ouvidos não conseguem ouvir e meus olhos não conseguem ver. Então, eu preciso pedir para Deus abrir meus ouvidos para que eu ouça a voz silenciosa e serena dele e que abra meus olhos para que eu veja as obras dele. Para que eu manifeste e contemple a obra dele. A verdadeira prece não tem palavras nem pensamentos, porque ela não tem desejos a não ser único, conhecer a vontade de Deus. Conhecê-lo corretamente é tornar-se um instrumento para a sua graça. A única oração é a oração sem desejo. Esse é um desafio que nós fomos destinados a pedir. A mais importante parte da oração é ouvir, em uma atitude receptiva, que é um estado de pura humildade. Sentimos um calor interno, uma serenidade interior, uma paz interior, algumas vezes até mesmo a voz pequena e silenciosa. Esses já pessoas que já estudaram um pouco mais receptivas, que já estão num nível perceptivo maior, numa evolução maior. Isso depende também de cada pessoa. Alguns, por poucos meses, já evoluem, outros levam mais tempo. Não faz diferença se isso vem por palavras ou por pensamentos, ou se vem como um sentimento.
ou uma percepção, ou uma liberação. Então a pessoa sente a presença de Deus ali. Deus está mais próximo de mim do que minha respiração, mais próximo do que minhas mãos e meus pés. Deus sabe das minhas necessidades, antes que eu faça o pedido. Então eu não preciso fazer pedido, Ele sabe todas as minhas necessidades. E é do seu agrado dar-me o reino. Prece é sintonia, ser um com Deus através da oração. Nosso relacionamento eterno com o Pai é revelado, para que essa unidade torne-se consciência realizada. Devemos chegar ao trono de Deus puros de coração, livres de desejos com todas as avarezas removidas, buscando somente união. Nesse ponto mais alto, contemplamos Deus. Porque estou na terra? Veja que interessante. Esse é um questionamento que cada um deve fazer. Por que estou na terra? O que vim fazer? Há uma meta a ser atingida? Será que comecei a cumprir o plano de Deus para mim? Cada pessoa tem um destino único na vida, mas poucos interessam em cumprir seu destino, menos ainda tem que qualquer percepção do seu ser real. Por causa disso, os homens são como ovelhas e seguem líderes, ocasionalmente para obterem uma vida melhor, mas mais frequentemente para sua própria destruição. Aqueles de nós que atingem o estágio de autoquestionamento cedo aprendem que as únicas batalhas que podem ser ganhas são aquelas que ocorrem dentro de nós. Porque um tratado de paz que ele tenha, um acordo coletivo, ele pode ser desfeito. E o acordo que eu faço dentro de mim, que eu resolvo aquele conflito dentro de mim, é uma batalha ganha. Porque toda vez que vir, eu vou saber como tratar isso. De todas as bênçãos no céu e na terra, a maior de todas é essa liberdade. Aqueles que querem ser livres fisicamente, mental, moral, financeira, religiosa e politicamente devem encarar a verdade de que somente alcançando a iluminação espiritual terão essa liberdade. E essa iluminação deve ter parte dentro da consciência individual. Por isso que o Mestre Jesus ele falou para Pedro: em ti edifico a igreja. A igreja significa pessoas livres, pessoas iluminadas, onde nenhuma crença, nenhum mal, nenhum bem humano é alcançado. A pessoa ela já transcendeu, já está no nível superior de consciência. Por isso que o Mestre falou com Pedro: em ti edifico a minha igreja. São pessoas livres, pessoas já com uma liberdade espiritual elevada. Por meios humanos não podemos trazer paz e abundância para este mundo. Se ainda há correntes terrenas que ainda nos prendem, devemos cessar toda luta contra elas, embainhar nossa espada que é não lutar contra isso, e começar aqui agora a empreender a transformação de consciência para trás a liberdade, a transformação da consciência que traz a liberdade para a alma, mente e corpo, e começar a buscar a consciência da presença dentro de nós. Esse foi o vídeo, aula número 10. A próxima aula nós vamos falar do capítulo número 11, que é Rompendo as Amarras da Humanidade. Muito interessante esse capítulo número 10, é bastante longo, muito conteúdo, é muita coisa interessante, não tem como resumir mais, até tem, mas fica faltando. Melhor eu fazer esses vídeos compridos, que são realmente para as pessoas que querem evoluir, que querem crescer, que querem se desprender, tornar-se pessoas libertas, tornar-se pessoas livres. É muito interessante porque a ideia dessas aulas é para mim aprender, para que eu consiga assimilar mais dentro de mim. E com isso eu ajudo vocês também a crescer junto espiritualmente. Então todos nós estamos no mesmo caminho, que é o caminho do crescimento, do caminho da evolução. Espero que você assimile um pouco, que você goste. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, mande um e-mail para mim.
Meu e-mail é antoniocric10@gmail.com. Pode mandar e-mail também. Estou à disposição a qualquer dúvida, a qualquer crítica. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração. E até a próxima aula, que é o capítulo número 10, que é o Pedro Amaras da Humanidade. Um abraço e até mais.